Oi, o Espírito da Letra te saúda mais uma vez. O programa através do qual nós procuramos resgatar os ensinamentos do Espírito André Luiz nas diversas obras que ele nos trouxe pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E você sabe, estamos estudando o livro Os Mensageiros. Nós já estudamos todo o livro Nosso Lar. Ele está disponível para que você possa vê-lo, copiá-lo, possa estudar conosco novamente. Mas agora é o livro Os Mensageiros que merece a nossa atenção. Temos visto todos os capítulos anteriores e hoje nos compete tratar do capítulo 38. Vimos nos capítulos anteriores, primeiro, a importância do Evangelho em família, a mãe conversando com seus filhos, depois o santuário doméstico, como é importante a casa estar em equilíbrio, curiosidades interessantíssimas sobre as entidades que perambulam por aí, vagabundeando por serem ignorantes, por não terem evolução, em busca de ambientes que as recebam, não é? Hoje nós vamos ao capítulo 38. Pegue o seu livro e acompanhe conosco a leitura. O capítulo 38 vai dar continuidade às atividades naquele período em que a noite chega, as pessoas vão dormir e na pequena casinha, aquela oficina de Nosso Lar, na cidade do Rio de Janeiro, os espíritos se congregam. Por isso, o capítulo 38 tem este título, Atividade Plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento se intensificou. Muita gente ia e vinha. E Aniceto, nosso orientador, nos explicou: numerosos irmãos encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, ambientes inadequados, contaminados de matéria mental menos digna. Então, você está vendo que agora Aniceto está explicando que durante o repouso físico as pessoas sonham, não é? E neste momento elas estão mais próximas dos amigos invisíveis. E é então que ele está explicando que nos ambientes que são inadequados, onde a matéria mental está contaminada de sentimentos ruins, de coisas feias, de teor vibratório inadequado, não é fácil, não, quase praticamente é impossível conseguir-se a sintonia. Mas o instrutor continua dizendo: nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios àqueles que se encontram encarnados no planeta. Eu então, diz André, aumentei minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, aquelas que acabaram de sair de uma doença, frágeis, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados, que se valiam do desprendimento parcial pelo sono físico e que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Eu percebia, entretanto, que a maior parte não entendia com clareza, com precisão, aquilo que se lhe desejava dizer. Os espíritos conversavam com eles, mas nem todos conseguiam guardar com acuidade o ensinamento. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retê-los. Eu estudava os quadros do ambiente com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade, de nosso espanto, e nos disse, tão logo ele conseguiu um momento adequado: estes espíritos, assim que se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós
existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. O que ele está dizendo aqui? Se os encarnados não esquecessem todo o passado, dificilmente eles se renovariam. Por isso é que é necessário que haja uma barreira entre a lembrança do espírito e a capacidade de guardar que o cérebro, naquele momento encarnatório, possibilita. Por isso que há essa distância, essa diferença vibratória do homem preso às vibrações materiais e do espírito, que está numa outra sintonia, numa outra dimensão. Se o nosso campo lhes fora aberto facilmente, esqueceriam as obrigações imediatas. Eles passariam a viver no parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, eles permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. E ao dizer isso, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A velhinha, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida, cansada, palidíssima. O que será, não é? O que será? O que será que naquele momento a avózinha estava falando com aquela jovem que certamente fora trazida durante o sono a este local, meio atontada, meio mole, meio assim, como se fosse embebedada pela situação em que se encontra. O que será que isto propiciaria às duas? Né? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas você vai lendo, não fica esperando eu te contar, não. Você tem o livro aí com você, não tem então? Dá uma lidinha que você vai ver que interessante como os espíritos aproveitam todas as chances para nos reerguer, para nos alertar, para nos ajudar. É isso que o André Luiz também está fazendo com todo o livro Os Mensageiros, nos ajudando a compreender. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, no nosso programa O Espírito da Letra. Hoje o capítulo 38, que você, tenho certeza, está acompanhando. Nós vamos agora observar um diálogo que Aniceto está apontando para que André Luiz e Vicente, que são os seus tutelados, possam aprender para ver como é complicado esse negócio de o encarnado conseguir escutar e assimilar os ensinamentos dos espíritos durante o sono, mas que sempre que há condições, essas oficinas dessas casas, nesses lugares onde a vibração é elevada, assim o possibilitam. Então, a neta agora estava na presença da avózinha desencarnada. A neta está no corpo físico, encarnada, portanto, mas durante a noite o seu espírito deixa o corpo e vai até a casinha da Isabel, onde se realizam esses momentos de aproximação. E então, ouvindo as palavras da avó, a moça está pálida, parece que está doente, cansada. E a velhinha, em tom firme, dizia: "Nieta, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece aqueles que te perseguem. Não odeies a ninguém. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, ela não pode te ajudar, mas acredite na continuidade da nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas,
veremos em breve que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo que se quebra como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A avó estava dando conselhos, falando ao espírito da neta. E a neta, ali, estava não morta, estava durante o sono desdobrada, estava naquele ambiente, no momento em que o corpo está dormindo. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Aí então, o André pergunta: esta irmã que acabou de ouvir essas coisas vai se lembrar de tudo ao despertar no corpo físico? Aniceto sorriu e respondeu: sendo a avó superior, espiritualmente falando, e ela, a neta, inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, existe uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a avó, amiga, esta velhinha, detém uma ascendência positiva sobre a neta. Esta neta não vê o ambiente com clareza, nem escuta as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, que são próprias do encarnado, nele, no espírito em desdobramento, se encontram também restritas, no caso do sono. O fenômeno, portanto, é mais de união espiritual do que de percepções sensoriais propriamente dita. Ele está explicando como funciona a captação da neta em relação ao que a avó está falando. É mais da aproximação de espírito com espírito que faz com que o espírito da neta possa sentir e possa captar a ideia do que a avó lhe está falando. Porque durante o corpo físico, durante a vida física, os sentidos orgânicos, eles são bastante dominantes. E a neta, nessas condições, ela não está enxergando direito, ela está confundida no ambiente. Mesmo a capacidade de ouvir pelos ouvidos está fragmentada, está quebrada. Mas a união das duas é que vai produzir a transferência das informações. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, ao despertar no corpo físico, nos sentimentos mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que nós acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada, bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Ela vai dizer, por exemplo, que sonhou com a avó no lugar onde havia muita gente, sem recordar os detalhes deste fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em uma serpente de vidro, quebrando-se em suas mãos para transformar-se em uma perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança do agradável aroma. Vai afirmar que este conforto soberano lhe invadiu a alma e, no fundo, vai compreender a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Você viu que interessante? Você mesmo já teve alguns sonhos meio malucos, né? Algumas coisas assim meio estranhas. Às vezes, realmente, nós tivemos esses sonhos confusos, porque lemos coisas que não são agradáveis, que estamos preocupados com problemas, vivemos situações difíceis e vamos atormentados para o repouso. Mas outras vezes, estes sonhos complicados, misturando coisas, na verdade foram produzidos exatamente pelo teor de conversas que nos marcaram
com símbolos, com palavras, com imagens daqueles com quem nós conversamos, nos dando conselhos, nos ajudando a entender o motivo de estarmos passando por desafios, por aflições. É o que aconteceu com a neta, e o Aniceto está explicando. Ela provavelmente vai acordar, não vai ter uma certeza do que aconteceu, mas vai se lembrar que sonhou com a avó, que esteve num lugar cheio de gente, que viu uma cobra que parecia ameaçadora e que de repente as suas mãos quebraram como se ela fosse de vidro, e destes cacos de vidro nasceu uma flor. Tudo aquilo que a vozinha falou são imagens que ela plasmou para si, entendendo o que a avó quis dizer. Então, você preste atenção que no próximo bloco nós vamos terminar este capítulo 38 com os ensinamentos de Aniceto, naquela oficina de trabalho, onde eles se encontram na casa de uma pessoa, na casa humilde, na casa simples, na casa pobre, mas onde muitos espíritos estão presentes para estas trocas afetivas, para estes contatos de alma a alma, coração a coração. Então, fique com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos para o último bloco do programa de hoje. Até já! Estamos voltando com o último bloco do programa de hoje, o capítulo 38 do livro Os Mensageiros. No bloco passado, nós estávamos vendo a conversa da avó com a neta e a explicação de Aniceto a respeito de quanto que a neta, que estava dormindo no corpo e acompanhava o diálogo com a vozinha, estaria guardando deste diálogo, desta conversa. E agora, nós vamos dar sequência à leitura, porque Vicente quer saber uma coisa. Até então, o instrutor Aniceto disse, olha, ela vai ter uma lembrança vaga, vai ter aquelas imagens daquilo que a vozinha tentou passar para ela. Mas Vicente, assim que o Aniceto termina, pergunta para ele, ela não vai se lembrar das palavras que ouviu? Perguntou Vicente. E o Aniceto respondeu, olha, ela precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo dela a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da velhinha amiga e dará notícia exata destes símbolos que ela viu e que arquivou na memória real e na memória profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência daquilo que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor. Compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas, diz o André. Pensei no longo esforço daqueles que perguntam sobre o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquistar se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas, das ocorrências do organismo físico, para o campo das verdades do espírito. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. E ao perceber os meus pensamentos, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. E Aniceto então falou: Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado,
sob certas limitações. Fez muito, mas não fez tudo na esfera da indagação psíquica. Quando o nosso instrutor fez uma pausa, percebi que ele não desejava entrar em um minucioso exame da teoria freudiana. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, perguntei, um tanto tímido: haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Olha que pergunta inteligente, não é? Interessante. Os bons se reúnem para falar de coisas boas, para aprender, e os maus se reúnem também? O generoso mentor sorriu benévolo e disse: não tenha dúvida quanto a isso, André. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto muito expressivo, terminou: livre-nos o Senhor de cair novamente. Então você observa que o que nós estamos estudando no capítulo 38 sobre o sono, sobre os sonhos, está muito ligado ao que nós somos, porque todos nós dormimos e todos sonhamos. E se nós podemos ir para uma reunião positiva, podemos ir para reuniões onde a sintonia no mal, nos interesses, nas nossas fragilidades, reúne pessoas com o mesmo desejo, com as mesmas inclinações. Por isso é que é importante vigiar, por isso que é essencial que oremos, por isso que é bom que nossas buscas sejam elevadas no padrão, para que nós não estejamos, durante o repouso do corpo, procurando as mesmas loucuras, as mesmas insânias, que por não podermos fazer isso à luz do dia, pela pressão da sociedade e pelas vigilâncias de outras pessoas, nós não nos permitamos fazer isto durante a madrugada, quando o corpo dorme, mas o espírito está livre. Daí ser tão importante entendermos que, do mesmo modo que podemos ter a sintonia com bons amigos, como é o caso da casa da Isabel, nós podemos ir para as furnas, para as baladas do mundo espiritual, as coisas feias, os ambientes perversos. Podemos estar em sintonia com aqueles espíritos que nos exploram, que nos vampirizam, que nos querem envolver nas suas seduções. Se nós somos assim, estaremos em disputas, em guerras, em conflitos, se somos violentos. Então, já pensou como você pode ser seu amigo ou ser seu inimigo? E se você quer dormir melhor, seja melhor. Se você quer ter bons sonhos, procure boas coisas, procure bons pensamentos, procure bons amigos. Que a sua língua seja uma força que cria, que o seu pensamento seja uma luz que irradia, porque isto vai voltar para você. Seja na forma de sono, seja na forma de sonho, seja na forma de doença, na forma de paz ou na forma de conflito interior. Nós somos aqueles que produzimos este clima e nos deparamos com ele quando saímos do corpo. Daí ser tão importante essa lição do capítulo 38 do livro Os Mensageiros. Medite sobre ela. Nós temos muitos programas que já fizemos falando sobre o sono e os sonhos. No site que você está vendo aí, você vai ver programas sobre isso, sobre este tema. Obrigado por você estar nos acompanhando, estar interessado em aprender. E nós esperamos que isso continue no próximo programa. O capítulo 39 está chegando, para que nós nos encontremos com André Luiz e seus ensinamentos. Muito obrigado pelo seu carinho e até o próximo Alimento para a Alma, ou até o próximo... Desculpa, eu vou repetir isso aqui, tá? Vou mudar de câmera. Falei o nome do programa errado. Pode mudar. Tá. Até o próximo, o Espírito da Letra, esperando você com a obra Os Mensageiros. Muita paz.